No mundo todo só se fala desse massacre promovido pelo Hamas em Israel. As pessoas pelo mundo estão chocadas com tudo o que está acontecendo. E no vídeo de hoje, nós vamos te dar algumas razões pelas quais eu e você devemos orar por Israel. Em primeiro lugar, por que devemos orar por Israel? Porque esse povo é uma escolha pessoal de Deus para cumprir um propósito. Deus firmou alianças com Israel, fez promessa para eles e eles são descendentes dos patriarcas. E Jesus, em sua natureza humana, é judeu. Veja o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 9, versículos 4 e 5. Paulo diz: eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas e, como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Mas isso, preste atenção, não significa que os judeus são melhores do que eu, do que você, do que os outros povos, do que as outras nações. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez a seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do Faraó, rei do Egito. Ficou claro para você que Deus lá atrás fez uma aliança, fez uma promessa, fez um pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó, e em função dessa aliança, Deus escolheu Israel. Já em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, diz assim: Deus diz: agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Ou seja, Israel foi escolhido por Deus para pregar o evangelho, para ser uma nação de sacerdotes, para levar o propósito de Deus para todas as nações. Essa é a causa pela qual Deus escolheu Israel, para ser uma nação de sacerdotes. Por 7 vezes na Bíblia, Deus é chamado o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó, de quem os judeus são descendentes. Talvez você não saiba, mas 202 vezes ele é chamado de o Deus de Israel. Em segundo lugar, por que é que eu e você como cristão devemos orar por Israel? Porque Israel será protagonista. Aliás, isso já está acontecendo. Israel será o centro das atenções em todos os noticiários do mundo como cumprimento da palavra profética. Preste atenção no que diz esse texto, profetizado há mais de 2.500 anos, no momento em que Israel estava em plena ruína. Preste atenção no que diz esse texto. Farei que Jerusalém seja como uma bebida que deixará as nações vizinhas cambaleando, quando enviarem seus exércitos para cercar Jerusalém e Judá. Naquele dia, transformarei Jerusalém numa pedra pesada. Todas as nações se reunirão contra ela para tentar movê-la, mas só ferirão a si mesmas. Zacarias capítulo 12, versículos 2 e 3. Durante todo o período da história de Israel, esse povo enfrentou muitos inimigos. Os egípcios, os babilônicos, o povo sírio, os filisteus, mas nunca todos os povos ao redor de Israel estiveram unidos com um único propósito. Qual é esse propósito? Destruí-lo. Como a profecia de Zacarias falou detalhadamente.
Por mais de 50 anos, Israel tem sido duramente atacado por nações vizinhas. Mas basta olhar para todas as guerras do nosso tempo, desde a criação do Estado de Israel, em 14 de maio de 1948, que Israel é vencedor em todas essas batalhas. Inclusive, você vai perceber que, milagrosamente, Israel venceu todas as guerras. Em terceiro lugar, devemos orar por Israel porque um ódio mortal contra esse povo só cresce pelo mundo. Os inimigos que hoje rodeiam Israel têm uma coisa em comum. Todos são muçulmanos e nutrem um ódio mortal por Israel. Um dos princípios fundamentais do Islã é que Israel e todos os judeus sejam destruídos. Aliás, existe até uma afirmação atribuída a Maomé que os muçulmanos chamam de Hadith Sahih de Abukhari, que diz assim: o juízo final não virá enquanto os muçulmanos não combaterem os judeus e os destruírem. Nesse dia, Alá dará voz às pedras e às árvores, e elas gritarão: ó muçulmano, há um judeu escondido atrás de mim, vem e mata-o. O antissemitismo, que é o ódio aos judeus, é crescente pelo mundo. Uma pesquisa feita em 2003 dentro da União Europeia revelou que 59% dos entrevistados consideravam Israel a maior ameaça à paz mundial. Durante mais de 20 séculos, os judeus, mais do que qualquer outro povo, têm sido perseguidos, expulsos e exterminados pelo mundo. Só Hitler matou mais de 6 milhões de judeus das piores formas possíveis. E no seu livro, Mein Kampf, escrito na prisão da Alemanha, Hitler disse: se os judeus fossem os habitantes exclusivos do mundo, não só morreriam sufocados em sujeira e porcaria, como tentariam vencer-se e exterminar-se mutuamente. O judeu será sempre o parasita típico, um bicho que, tal qual um micróbio nocivo, se propaga cada vez mais, assim que se encontra em condições propícias. Que ninguém se admire que entre o nosso povo a personificação do diabo, como símbolo de todo o mal, tome a forma do judeu em carne e osso. Palavras de Hitler no seu livro Mein Kampf. E hoje, nos dias atuais, será que Israel foi substituído pela igreja? Não devemos mais se preocupar com isso? O Israel de Deus agora é a igreja? Bem, esse é mais um assunto para o nosso próximo vídeo. Até lá!